Logo mais participaremos da mesa do Senhor, a ceia será ministrada e nós iremos celebrar a morte, isso mesmo, celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes disso, a Bíblia aberta. Se você acompanha e tem acompanhado as mensagens, você não vai ter dificuldade alguma para saber onde é que nós estamos. Carta que Paulo escreveu aos Efésios. Os que nos visitam, nós estamos numa série de mensagens. É uma série expositiva, texto por texto, verso a verso. E a essa altura nós nos encontramos em Efésios capítulo 3. Entrando no capítulo 3. A leitura será apenas do verso 1. Achei por bem ficar no verso 1. Aqui tem um bastante para que o Senhor fale conosco. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Pai, que a tua palavra, que é martelo que esmiuça a penha, que a tua palavra, que é semelhante à espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, porque ela é viva e eficaz. Que essa palavra, no poder do Espírito, mais uma vez, habite ricamente os nossos corações e nos ajude, iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração, para que o texto seja não apenas apreciado, mas para que o texto e a sua mensagem seja praticada. É assim que oramos. Amém. A mais sublime das cartas paulinas. Assim disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones acerca da carta aos Efésios. A mais sublime de todas as cartas. E isso não à toa, não sem razão. Porque a carta aos Efésios nos oferece, nos possibilita uma imagem singular, uma imagem, ou uma visão privilegiada do Evangelho, da natureza do Evangelho, de quem somos por causa do Evangelho em Cristo Jesus, nos colocando assim, por exemplo, nas maiores alturas. Porque Paulo insiste, por exemplo, nessa carta, que aquele que está em Cristo
já está sentado nas regiões celestes. A sublimidade dessa carta é algo de tirar o fôlego, de arrebatar o espírito, de aquecer o coração e de iluminar a nossa mente. Nós poderíamos, inclusive, com efeito didático de recapitulação, completar a frase. E aí complete a frase. Em Cristo nós somos. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestes. Em Cristo nós somos ou fomos predestinados em amor pelo Pai, que nos elegeu no Filho antes da fundação do mundo. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Em Cristo nós somos, de acordo com Efésios capítulo 1, chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Em Cristo nós fomos adotados por Deus. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos redimidos. Em Cristo, nós somos justificados pela fé. Em Cristo, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Em Cristo, nós fomos vivificados, porquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas em Cristo, recebemos vida. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, foi o poder que operou em nós, nos dando vida. Em Cristo, nós somos libertos do inimigo de três cabeças, a carne, o mundo e o diabo. Em Cristo, nós desfrutamos de toda sorte de vitória espiritual conquistada na cruz do Calvário. Em Cristo nós fomos regenerados. Em Cristo nós fomos reconciliados com o Pai. Em Cristo nós temos paz, uma vez que estávamos em inimizade com o próprio Deus. Em Cristo nós gozamos e nós desfrutamos, repito, de todas as bênçãos que estão concentradas no próprio ser de Cristo e que são compartilhadas com todos aqueles que estão em Cristo. Poderíamos continuar completando a frase: em Cristo nós somos. É infinito. É infinito o que nós somos em Cristo no tocante às bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Agora, não se esqueça de um detalhe. Em Cristo, nós também somos afligidos. Não esqueça desse detalhe. Em Cristo, nós também somos afligidos. O próprio apóstolo Paulo,
escrevendo sua carta aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, versículo de número 29, ele diz que nos foi dado o privilégio não apenas de crer, mas de padecer por Cristo. Nos foi dado o privilégio não apenas de crer, mas de sofrer. Em Cristo nos foi dado o privilégio da salvação, mas também em Cristo nos foi dado o privilégio de compartilharmos das suas próprias dores, das suas próprias aflições e dos seus próprios sofrimentos. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele revela que em Cristo ele também é afligido. Por essa razão, diz Paulo, eu, Paulo, sou prisioneiro do Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus, por amor de vocês. É importante nós considerarmos e nos lembrarmos que essa carta é considerada uma das cartas da prisão. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, o mesmo encontrava-se numa prisão domiciliar em Roma. Ele não está em um gabinete pastoral, com um ar-condicionado, com uma biblioteca, podendo ler à vontade, pesquisar. Paulo não está em uma reunião de líderes, compondo assim uma carta para enviar aos Efésios. Paulo não está milionário, como alguns líderes religiosos, que de maneira extremamente contraproducente com o suposto chamado, enriquecem em nome de Cristo. Paulo está numa cadeia, Paulo está numa prisão, Paulo está confinado. A sua liberdade fora cerceada, ele está preso. O seu testemunho aqui é claro, não há margem para dúvidas. Ele é prisioneiro, ele se encontra numa cadeia, escrevendo aos Efésios. Guardadas as devidas proporções, uma vez que nós não tivemos um chamado apostólico, à semelhança do que ocorreu com Paulo, e haja vista que, portanto, não experimentamos em um mesmo grau das implicações sôfregas ou das consequências de sofrimento que o apóstolo Paulo vivenciou quando e quanto chamado por Deus para ser apóstolo aos gentios, guardadas as devidas proporções históricas, circunstanciais e de chamado. Se estamos em Cristo, nós também somos afligidos. Se você está em Cristo, uma coisa muito certa vai acontecer. Você vai sofrer.
Eu vou repetir. Se você está em Cristo, e não repreenda porque não funciona. Se você está em Cristo, inevitavelmente, invariavelmente, você vai sofrer. Se você estiver fora de Cristo, aí essa palavra não é para você. Mas como disse o próprio apóstolo, aqueles que desejam viver piamente, aqueles que desejam viver piedosamente, aqueles que desejam viver de maneira santa, fiel, comprometida, atrelada à pessoa de Cristo, padecerá perseguição, experimentará sofrimento. Você irá sofrer, é a profecia mais óbvia para aqueles que estão em Cristo. Mas por que em Cristo somos afligidos? Essa é a pergunta que eu quero levantar no intuito, com o propósito de respondê-la e assim ampliar o nosso entendimento quanto à inevitabilidade do sofrimento, ou da aflição, ou da crise, ou da angústia, ou da ansiedade, ou da depressão, ou da doença, da enfermidade física, das tribulações, das circunstâncias adversas. Em Cristo, nós somos afligidos. Mas por quê? Em primeiro lugar, à luz do texto que nós lemos, com base na carta que Paulo escreveu aos Efésios, mas olhando para o texto, por que em Cristo nós somos afligidos? Em primeiro lugar, em Cristo nós somos afligidos, porque nele somos vocacionados para sofrer por causa da sua mensagem. A primeira coisa, a primeira resposta, por que em Cristo somos afligidos? Porque nele nós fomos e somos vocacionados a sofrer, para sofrermos por causa da mensagem do próprio Cristo. O texto no capítulo 3 começa com uma conexão com o texto anterior, do verso 11 ao 22 do capítulo 2. Ele começa, por esta razão. Por qual razão? Na mensagem passada, o pastor Lorinaldo, encarregado de fazer a exposição do texto, com muita clareza, nos trouxe a informação que em Cristo, judeus e gentios, povos inimigos, agora já não são mais, porque a parede de separação, ou o abismo de separação, a inimizade existente entre judeus e gentios, uma vez que a inimizade com Deus, da raça humana, do ser humano, uma vez que essa inimizade foi resolvida, a inimizade horizontal, a inimizade entre os povos, é um efeito, é uma consequência dessa relação pacífica que o próprio Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, para que tivéssemos paz com Deus.
Consequência disso, então, é que pela mensagem do Evangelho, cuja natureza é a graça, escandalosa graça, judeus e gentios agora fazem parte de um mesmo povo. Não é que fazem parte de uma mesma igreja, não é que são grupos, é que judeus e gentios agora estão tão imiscuídos, judeus e gentios estão tão atrelados, que eles agora formam um só povo. Não há distinção entre judeus e gentios. E com essa mensagem, o apóstolo Paulo arrumou para si barulho, confusão, problema, estresse em alto nível. Porque se tinha uma coisa que incomodava os judeus, era o fato do apóstolo Paulo, que era um judeu, agora está pregando o evangelho, a boa notícia, cuja mensagem é a seguinte: a salvação não é por Moisés, a salvação não é segundo a lei, a salvação não é segundo a herança que vocês herdaram de Abraão, a salvação não é segundo a genealogia judaica, a salvação não tem a ver mais com a circuncisão exterior, a salvação tem a ver com a circuncisão no coração. O Espírito Santo habita agora judeus e gentios formando um só povo. Isso trouxe um problema enorme, porque o apóstolo Paulo, ao pregar essa mensagem, e você toma nota disso ao ler Atos dos Apóstolos, especialmente os capítulos 21 e 22, as narrativas de Atos 21 e 22 mostram a razão primeira, a causa concreta e necessária sobre o porquê Paulo está preso. A mensagem pregada pelo apóstolo era uma mensagem extremamente agressiva. E por que agressiva? Não era porque ele estava pregando sobre juízo, não é porque ele estava pregando sobre inferno, não é porque ele estava pregando sobre condenação, não é isso. É porque ele estava pregando a graça de Deus para todos, que em Cristo Jesus não apenas judeus, mas gentios são alcançados, que agora não há limite para essa graça, a graça que é capaz de unificar povos, outrora inimigos, povos que viviam em extrema animosidade, que não se falavam, mas que agora fazem parte de um mesmo povo. E aí, onde quer que Paulo chegava em suas viagens missionárias, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Porque na sinagoga, ele tinha a oportunidade de falar. E quando ele chegava numa sinagoga, numa determinada cidade, e procurava imediatamente uma sinagoga, ele iria falar para judeus. E a mensagem que ele tinha para judeus era uma mensagem agressiva para os judeus. Porque Paulo simplesmente dizia: olha, não é pela lei de Moisés, não é pelo rito, não é pela religiosidade, não é por causa dos 10 mandamentos, não é por causa dessa aliança mosaica, abraâmica, é por causa de uma nova aliança feita pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Os judeus não aceitavam isso. O tumulto era estabelecido e foi por causa disso que os judeus, não suportando a mensagem que incluía gentios no meio deles, passou a perseguir paulatinamente o apóstolo Paulo, de tal forma que o apóstolo foi levado à prisão. Era como se Paulo fosse um anárquico. Era como se Paulo fosse um perturbador da paz local. Mas ele não se intimidava, porque ele era leal, não aos judeus, e ele era judeu. Mas Paulo era leal a um único judeu, a Jesus Cristo de Nazaré, que veio para morrer pelos judeus e pelos gentios. Mas essa mensagem era intolerável, insuportável. O tumulto estava feito, as perseguições vieram, e Paulo então foi levado de acusação a acusação, de tribunal a tribunal, até, por exemplo, parar numa prisão domiciliar, aguardando julgamento. Paulo não estava preocupado com respeitabilidade e nem com amabilidade. Paulo estava preocupado com fidelidade à mensagem do Evangelho. Paulo não era um pregador preocupado com respeito. Respeito por si. Paulo não era um pregador que queria ser amado. Paulo era um pregador que queria ser fiel, leal à mensagem do Evangelho. Todos nós temos esse desafio e carregamos esse desafio de sermos leais à mensagem central do Evangelho, a despeito do que vão achar, do que vão pensar, se é absurdo, se não é, se é popular, se não é. Ele não estava comprometido com respeitabilidade, repito. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, começando por aqueles que foram chamados ao ministério pastoral. E isso vai se estender para a igreja que tem a missão de pregar o Evangelho. Quando um pregador se preocupa com respeito, aí ele vai ter que adaptar a mensagem para todo mundo, para todo gosto, para toda situação, correndo o risco de ser infiel à mensagem do Evangelho. O pregador, antes de qualquer coisa, ele não está preocupado com respeitabilidade. O pregador chamado por Deus, ele não está interessado em ser respeitado. Ele está interessado em ser fiel ao Evangelho. Desacato à autoridade, falar mal do pastor, é normal. Se o pastor, comprometido com a fidelidade ao Evangelho, se preocupar com quem gostou e com quem não gostou, quem está falando mal, quem não está falando mal, é melhor fazer outra coisa. Porque não tem como agradar A, B, C, D, E.
O que existe, amados, é a responsabilidade que se tem, e isso se aplica a você, de pregar o Evangelho. Se vão achar absurdo, se vão achar loucura, se vão achar uma coisa, sabe, estranha, se vão achar que não é tão interessante, aí é outra história. Mas o pregador deve estar preocupado com a mensagem do Evangelho. Ache ruim quem achar, ache bom. A questão não é essa. É que o Espírito Santo é quem faz a obra a partir do momento que o pregador é fiel à mensagem. Porque senão a gente acaba chegando naquele ponto de uma história que eu já contei aqui, de um pregador que foi pregar numa determinada igreja, aí depois de uma longa viagem, ao chegar, ele foi cumprimentado pela pessoa que estava à porta e disse: pregador, a viagem foi boa? Foi boa. O senhor está bem? Estou bem. Deus te abençoe, pregador. Vai pregar sobre o que hoje? Mas antes que você diga, só um detalhe. Cuidado, para não tocar em certos assuntos, porque tem um grupo e outro que pode não achar legal. Mas Deus te abençoe. O pregador já entrou, coçando a testa, passou, foi abordado por um oficial, pastor, pregador, a viagem foi boa? Foi boa. O senhor está bem? Estou bem. Deus te abençoe. Vai pregar o quê? Antes dele responder, o oficial disse: só uma coisa, cuidado com o que vai falar. Porque tem um pessoal que não gosta de ouvir certas coisas. O senhor pode desagradar. Mas Deus te abençoe, pregador. E aí, a essa altura, ele já estava atordoado, quando ele senta com os oficiais, e o pastor, que estava responsável, olhou para ele e disse: pregador, a viagem foi boa? Disse: foi boa. Você está bem? Estou bem. Vou pregar o que hoje? Antes dele falar, o pastor local disse: calma, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque a igreja tem vários grupos, a gente pode espantar um ou outro, magoar um ou outro, e aqui a gente... O pastor disse: está certo. Aí quando ele assumiu o posto, pegou o microfone, disse: irmãos, eu estou um pouco preocupado. Eu trouxe uma mensagem, mas eu vou aqui tentar fazer o melhor. Eu queria fazer uma pergunta antes. Tem algum judeu aqui? Aí ninguém se manifestou. Ele disse: pronto, eu vou pregar sobre judeu, porque já que não tem judeu, eu posso falar mal, posso falar bem, que não vou ter problema algum. Às vezes nós ficamos refém de agradar A, B, C ou D, e a nossa missão não é essa. A nossa missão é ser fiel, é sermos fiéis ao conteúdo do Evangelho. Tem uma história muito marcante no século passado, que envolve dois grandes personagens, dois pregadores, cada um com seu dom, um evangelista, o outro mais pastoral, pregador, Billy Graham e o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que eu cito tanto aqui. E o Billy Graham, nas suas campanhas evangelísticas, foi até Londres fazer
uma espécie de cruzada. E então Billy Graham convidou Martyn Lloyd-Jones para fazer parte desse momento. Dr. Martyn Lloyd-Jones então perguntou a Billy Graham quem era que estava organizando o evento. E aí Billy Graham começou a citar alguns nomes, e dentre esses nomes, várias figuras, vários líderes importantes estavam lá. Só que tinha um detalhe: muitos líderes que estavam apoiando a campanha evangelística de Billy Graham eram teólogos liberais. Muitos ali não acreditavam na palavra como sendo palavra de Deus. Muitos ali não acreditavam mais na expiação, no sacrifício de Cristo. Muitos ali já não acreditavam em mais nada, mas tinham poder para promover um evento desse porte. E aí, quando o Dr. Martyn Lloyd-Jones soube, olha, Billy Graham, nada contra a sua campanha, nada contra a sua campanha, mas eu vou me recusar a participar. Mas por quê? Porque o meu compromisso não é com amabilidade, mas o meu compromisso é com fidelidade. Eu não posso estar no palanque com teólogos, líderes, pastores que não acreditam na inspiração das Escrituras. Eu não quero me envolver, me aliar com estes que não acreditam no poder do Evangelho. Nada contra a sua campanha, pode fazê-la, mas eu não quero participar, porque Lloyd-Jones estava preocupado com o conteúdo, com a mensagem, tão somente. Não se preocupe não, meu irmão, não se preocupe não, quero desafiar você. Nem sempre a palavra que você vai levar será bem-vinda. Nem sempre a palavra que você tem vai ser agradável. Nem sempre a palavra que você tem vai ser uma palavra assim para fazer brilhar os olhos. Nem sempre. Você pode sofrer rejeição, você pode sofrer hostilidade, você pode sofrer perseguição, você pode sofrer. E você vai sofrer. Eu tenho certeza que se você se comprometer em não negociar a mensagem do Evangelho, uma hora ou outra você vai ser alvo de sofrimento provocado por aqueles que odeiam a mensagem da graça de Cristo Jesus. Fidelidade à mensagem, portanto, traz sofrimento. Não importa, você vai sofrer. Mas em segundo lugar, por que em Cristo somos afligidos? Não apenas porque fomos vocacionados nele para sofrermos por causa da mensagem, mas em segundo lugar, porque em Cristo fomos e somos vocacionados para sofrermos segundo o senhorio providente do próprio Cristo. O apóstolo Paulo é muito claro aqui quando diz: por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Veja, Paulo estava numa prisão domiciliar romana. Paulo estava debaixo de autoridades romanas. Antes disso, o apóstolo Paulo sofreu perseguição por parte de líderes
e autoridades judaicas. Tudo isso cooperou para que Paulo estivesse debaixo de um regime romano de prisão, aguardando sentença. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever, ele diz: olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Com outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava tão convicto que Cristo governava a vida dele, que mesmo numa prisão, ele diz assim: quem me colocou aqui não foram os judeus. Quem me trouxe para cá não foi oficial A, B, C, que não foi com minha cara. Eu não estou debaixo tampouco do senhorio de Nero. Sou prisioneiro de Cristo. Ele estava convicto que o seu sofrimento estava debaixo do governo providente do único Senhor do universo, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje pela manhã, nós lemos Atos, capítulo 9, na primeira parte, onde nós temos ali o encontro que Paulo tem com o Cristo que o encontra. E é interessante que depois do acontecimento, quando Paulo fica cego, em razão de uma forte luz do próprio Senhor que aparece em glória, brilhando ali, ofuscando sua visão, depois que ele fica cego por três dias, ele segue um caminho dirigido, um caminho direcionado, onde Ananias, um profeta, é visitado por Deus numa visão e diz: olha, você vai para o endereço que eu vou lhe dar. Quando você... Isso é profecia. Isso é ouvir de fato. Não é coisa genérica, né? Porque a gente escuta muito por aí assim: olha, Deus tem reservado para você, sabe, para a semana que vem, para o mês que vem, uma coisa boa. Toda semana tem coisa boa e tem coisa ruim. Todo mês tem uma surpresa, tem alguma coisa, sempre tem. A profecia que vem tem rua, tem endereço, tem CEP, tem número. Quando você chegar lá, Ananias, quem vai estar lá é Saulo de Tarso. Ele vai estar orando. E Ananias então disse: Senhor, esse homem... Ananias, eu quero que você diga para ele o quanto ele vai sofrer por causa da minha causa. Ele perseguia, agora ele vai ser perseguido. Ele fazia a gente sofrer, agora ele vai sofrer. Diga para ele o quanto ele vai sofrer. O apóstolo Paulo escuta isso, irmãos. Certamente ele aqui na prisão, ele está lembrando do dia da sua conversão. Certamente aqui na prisão ele está dizendo: está se cumprindo todo o propósito de Deus na minha vida, o que inclui sofrer.
Porque é muito fácil a gente dizer assim: está se cumprindo o propósito de Deus na minha vida, eu consegui um trabalho, eu consegui uma promoção, as promessas estão se cumprindo, olha, agora vai. Agora, você admitir que os propósitos estão se cumprindo na sua vida, porque você está preso. O apóstolo Paulo escreve isso dizendo: quem manda na minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Eu cheguei a essa situação por causa dos mistérios, dos propósitos, dos objetivos de Cristo. Ele me trouxe para cá, eu sou prisioneiro dele, eu estou debaixo da vontade soberana dele. E por isso, irmãos, Paulo não quer que você sinta pena dele. Não tenha pena de Paulo. Ele não escreve para que você tenha dó. Não há lugar aqui para murmuração. Ele não está murmurando. Ele não está lamentando. Ele não está se entristecendo. Não por ser um suposto estoico, como alguns pensam, capaz de manter uma serenidade imperturbável. Mas porque ele é um cristão que enxerga a vida com as lentes da providência de Deus, onde Cristo está governando toda a história, o que inclui a sua prisão. Isso nos ensina a encararmos a nossa trajetória, a nossa caminhada com os sofrimentos, não murmurando, mas louvando a Deus. Porque a nossa vida não está sujeita ao acaso, a nossa vida não está sujeita às autoridades alheias, a nossa vida não está sujeita às armadilhas que fazem contra nós, a nossa vida não está sujeita às decisões que tomam sobre a nossa vida não está sujeita a político A que dá lugar ao político B, a nossa vida não está sujeita ao empresário que agora pode sustentar e que garante que vai sustentar. A nossa vida não está dependendo das circunstâncias favoráveis, mas contingentes, que mudam, que oscilam. A nossa vida, ela está rigidamente seguindo um cronograma divino, onde Jesus Cristo reina sobre nós e nos diz em meio ao nosso sofrimento: isso também faz parte, meu discípulo, do chamado que eu tenho para a sua vida. Olha, eu não sei se você está sofrendo por causa do Evangelho, eu não sei se você está sofrendo porque tomou a atitude mais correta com relação a alguns princípios éticos do Evangelho. Eu não sei se você está sofrendo porque não aceitou a proposta indevida. Eu não sei se você está sofrendo porque decidiu não se associar e isso causou revolta. Eu não sei se você está sofrendo por causa dessas coisas. Mas tenha certeza que se você estiver no centro da vontade de Deus,
O governo de Cristo sobre a tua vida faz com que você seja capaz de celebrar a vitória de Cristo, de falar sobre as bênçãos de Cristo, de falar sobre a nossa herança em Cristo, de falar sobre a nossa condição nas regiões celestes em Cristo, de falar sobre todas as bem-aventuranças em Cristo, mesmo não estando tão bem assim. Paulo não lamenta. Paulo está convicto de que o lamento, embora faça parte da vida cristã, porque há lugar para o lamento, agora não é hora de lamentar. Agora é hora de dizer, sabe por que está acontecendo? Porque Cristo Jesus reina sobre a minha vida. Muitas vezes em nosso meio, o sofrimento é sinal de ausência de Deus, de pecado, de escolhas erradas. É bem verdade, queridos, que essas coisas existem e acontecem. Mas às vezes nós precisamos nos reservar ao olharmos para a vida de alguns irmãos que sofrem. Nós devemos nos reservar para não falarmos precipitadamente sobre o porquê daquilo, uma vez que Cristo governa a vida do irmão. É porque ele fez alguma coisa de errado, porque ele cometeu algum pecado, porque ele não deu ouvido, porque ele não fez. Meu amigo, no final das contas, Cristo está regendo a história do irmão. Então faça o seguinte, deixe de especular o porquê do sofrimento do irmão e se junte a ele em oração, dizendo assim: meu irmão, eu vou orar com você para celebrarmos em gratidão o Cristo que governa sobre as nossas vidas. Esse sofrimento aí está sendo permitido por Deus. Se não fosse assim, jamais você estaria passando por isso. Nós devemos compreender que, em primeira e última análise, o que acontece em nossa vida acontece porque Cristo, como diria Abraham Kuyper, que é dono de tudo, e que disse assim, o Kuyper, não há 1 centímetro quadrado sequer no planeta Terra que Cristo, que é soberano sobre tudo e todos, não possa clamar, é meu. Se você está debaixo do senhorio de Cristo, descanse. Está sofrendo? Cristo é o teu Senhor? Descanse. Até o diabo importunava Paulo. Ficou tão insuportável, que Paulo orou 3 vezes. Tira esse espinho na carne, tira esse espinho na carne, tira esse espinho na carne. Era um mensageiro de Satanás. Parecia um karma. É sofrimento sobre até demônio. E Jesus então responde a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar, não. Simplesmente, irmãos, tem coisa que ele não quer tirar. E não vai tirar. Pode espernear para um lado, para o outro. Ele decidiu que vai ser assim, vai ser assim. Não tem como revogar. E não é uma coisa feita por capricho arbitrário, como se fosse um diabo.
é o Pai em Cristo conduzindo toda a nossa história para que finalmente nos apresentemos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Mas em terceiro e último lugar, por que em Cristo somos afligidos? Não apenas por causa da mensagem de Cristo, não apenas por causa do senhorio providente de Cristo, mas em terceiro e último lugar, por causa do amor ao povo de Cristo. Nós fomos vocacionados para amar o povo de Cristo. É o que Paulo diz. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Eu estou aqui preso, diz Paulo, porque eu amo vocês. Quando Paulo se despede dos Efésios, isso está em Atos capítulo 20. Ele traz uma mensagem onde há um choro coletivo, todo mundo se emociona. E Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto eu cumpra com a missão de pregar o Evangelho. Se você está em Cristo, você foi vocacionado para amar o povo de Cristo. E isso pode implicar em você sacrificar o seu próprio bem-estar para que o povo de Cristo se sinta bem. Paulo era um sacrifício vivo para que os outros fossem abençoados. Ele perde privilégios para que outros tenham privilégios. Ele é minado em suas forças para que outros ganhem força. Ele sangra para que outros ganhem vida e fiquem corados. Por amor aos gentios é que Paulo estava na prisão. Aplicando isso ao ministério pastoral, como também à igreja, não tem como servir a igreja e não sofrer. Não tem como. É por isso que Charles Spurgeon, certa vez, escrevendo aos seus alunos, ele disse assim: se alguém vai ao ministério à procura de paz, logo fugirá correndo dele. Porque se tem uma coisa que é muito rara, é paz. Eu não quero sofrer tanto. Então, faço um concurso para se tornar anjo. Acho que anjo não sofre. Uma vez que você faz parte do povo de Cristo, está envolvido nessa causa, aí, meu amigo, já não é mais o que você quer, já não é mais o que você tanto deseja, já não é mais o que você tanto tem a ver com os sonhos dos outros, tem a ver com o que Deus tem com os outros, tem a ver com você ser uma porta aberta para que outros passem, tem a ver com você ser um facilitador e não um obstáculo para a vida do outro, tem a ver com você ser uma ponte para que outros não caiam no abismo. O ministério pastoral, ele traz essa dor inevitável que se estende para o povo, porque o povo
também está comprometido com o próprio povo. É por isso que a gente sofre. É por isso que a gente sofre. Se você faz parte do grupo de louvor, você tem aí no mínimo 7 pessoas que podem provocar sofrimento em você, porque você quer ver o bem delas. Você está no ministério infantil, você está envolvido em um monte de problemas e você quer apagar incêndios, você quer resolver certas situações e você vai sofrer por isso. Se você quer o presbiterato, se você quer ser presbítero, aí pode enterrar um monte de sonhos que você nutria. Porque a gente está aqui, né? O presbítero Fred está aí, a gente está aqui a semana toda, muitas vezes sangrando, escutando coisas, ouvindo coisas, não podendo levar nem para lá nem para cá, para manter a paz. Não podendo levar para casa, porque senão tira a paz. Absorvendo uma série de coisas. Isso se aplica a você, pai de família. Se você é um pai de família responsável, meu amigo, você tem que aguentar cada bronca. Chega em casa, a mulher sabe que aconteceu alguma coisa, mas você diz, não aconteceu nada. Está tudo bem, graças a Deus, em nome de Jesus. Você tem que chorar calado, escondido. Não que você não possa demonstrar fraqueza, não é isso. É que você não tem como manter uma estrutura de fortaleza plena, se você quiser servir o povo de Deus. Paulo está preso por amor aos gentios. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Eu quero concluir com essa ironia aqui do Donald Carson, quando ele escreve o seguinte: R$10 de evangelho, por favor. Quero comprar uns R$10 de evangelho, por favor. Não quero muito, só o bastante para eu ser feliz. Mas não tanto que eu fique viciado. Não quero tanto evangelho a ponto de aprender a odiar a cobiça e a lascívia. Com certeza, não quero tanto a ponto de aprender a amar meus inimigos, valorizar a autonegação ou contemplar o serviço missionário em alguma cultura estrangeira. Quero êxtase, não arrependimento. Quero transcendência, não transformação. Quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis, perdoadoras, de mentes esclarecidas, mas eu mesmo não quero amar os que são de raças diferentes, se elas cheiram mal. Quero o evangelho suficiente para tornar segura a minha família e bem comportados os meus filhos, mas não a ponto de redirecionar minhas ambições ou ampliar demais minhas doações. Por favor, me dê apenas uns R$10 de evangelho. De uma maneira mais simples, às vezes a gente quer um evangelho que é muito semelhante ao que eu fazia quando era menino. Hoje não, porque não gosto. Quando era menino, gostava muito de biscoito recheado. Aí tirava o pacote, a parte dura, tirava, pegava o recheio, pegava uns 3, fazia um bolinho,
Hein, meu diácono? Eu botava para dentro, a parte dura, deixa para lá. Às vezes a gente não quer o pacote, a gente só quer a parte boa. Mas está no combo. Se você está em Cristo, você está com um combo. E o combo é: você é muito abençoado. E você é muito afligido. E isso para o louvor da glória de Deus. E tudo isso é a expressão visível do Cristo que deu a sua vida por nós. Que não procurou os seus próprios interesses, mas viveu obediente por amor a nós. Que sangrou no madeiro, não para ser um herói, mas para salvar um povo que Ele amou na eternidade. E é por isso que iremos participar da ceia neste momento. Essa expressão visível do Cristo que nos amou, sofrendo em nosso lugar. Eu gostaria de chamar os oficiais para que fiquem aqui comigo.